Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os nossos amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Bom, estamos iniciando aí, né, para a honra e glória do Senhor, o terceiro dia deste propósito de jejum e oração, né? Em pró a santificação e revestimento espiritual. Louvado seja Deus. Já quero parabenizar a todos vocês que estão participando aí juntamente conosco, né? Que estão se esforçando para se colocar diante de Deus como um ser racional, aplicando o teu corpo, alma e espírito como sacrifício vivo, né? Diante de Deus. Saiba que Deus, ele não vai deixar nós, né, ou seja, em tudo que nós ofertamos ao Senhor, Deus nunca deixará nós, ou seja, dispensará nós de mãos vazias, né? Sempre o Senhor vai promover a graça, a intervenção, porque o céu, ele é recíproco, né? É uma via de mão dupla, né? Então, toda ação aqui exercida em favor do reino de Deus, há uma reação da parte de Deus em favor das nossas vidas, né? Bom, queridos, eu queria falar um pouco sobre a questão da família, tá? Não vem muito ao caso, né, em relação à consagração, mas o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração para falar sobre a família, né? Nos dias atuais nós podemos ver que famílias estão sendo alvo do adversário, é isso mesmo. Famílias estão sendo destruídas. Mas por que, pastor? Porque o povo perece por falta de conhecimento, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade o que? Vos libertará. Trará o que? A liberdade que está em Cristo Jesus e poder usufruir de toda a bem-aventurança que Cristo concretizou, ou seja, conquistou ao meu, ao teu favor, mediante aquela cruz, né? Então, a Bíblia vai dizer em João 10:10 que o adversário, ou seja, o diabo, veio senão para roubar, matar e o que? Destruir. Vou dizer novamente, o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, queridos. Mas Jesus veio para quê? Para dar vida, e vida com abundância. Então, peraí, se eu estou em Cristo, eu vou ter uma vida de abundância? Sim, na medida que você se enquadra aos mandamentos de Deus, você vai ter uma vida de abundância. Não só sobre essa terra, mas também naquele grande dia diante do juízo e da colheita eterna, né? Louvado seja Deus. Então, Deus, ele começa a dar entendimento, sabedoria, e ele começa também, né, abrir as comportas do céu. Porque Deus diz, né, na tua palavra: se vós, pais, sabe dar coisas boas aos filhos, o filho pedindo um pão, os pais não dão a serpente, quem dirá o teu Deus? Agora imagina o que Deus não tem para você, para mim, para todos nós, né? Então, o adversário, ele tenta entrar no meio das famílias, mas de que forma? Veja só. Atualmente, os casos que eu tenho visto, casos que eu tenho acompanhado, eu vejo que o inimigo, de uma certa forma, ele tem tentado fazer com que casais venham o quê? Se separar ao ponto de dormir em quartos separados. Quartos separados. Ou seja, qual é a estratégia de Satanás em tentar fazer isso? A Bíblia diz que o homem e a mulher, eles são o quê? Uma só carne. É isso mesmo. Então, ele tenta fazer o que? A separação, para trazer o que? A fraqueza. Lembra? Eva foi ludibriada por Satanás, né? Ou seja, Satanás trabalhou na mente de Eva ao ponto de fazer com que ela viesse comer do fruto proibido. E ela ofereceu a quem depois? Entende? Então, a separação, o distanciamento. Isso muitas das vezes traz o que? A quebra da aliança, a quebra de um mandamento, entende? Deus deseja que o homem se una ao que? A tua esposa, se forme uma só carne. O homem como
cabeça, autoridade, e a mulher como intercessora, né? A mulher com o instinto de poder, né? Então a mulher tem sim poder, muitos vão dizer que não. Por exemplo, o poder da frutificação, da multiplicação, isso foi concedido a quem? A mulher. O homem é o provedor. Então, Satanás entra no meio do lar para tentar fazer o quê? Afastar o homem e a mulher. Quem fica entre eles no meio? Os filhos. Então, quando o inimigo, no seu ponto de partida, age e consegue separar o homem e a mulher, o filho em si, ele herda uma herança. Que herança é essa? A chamada maldição hereditária. Veja só, olha como uma coisa vai desencadeando e vai gerando coisas mais graves, ao ponto de, na grande maioria das vezes, esses pais não serem bem-sucedidos, né, na sua vida sentimental, por meio disso, né? E isso recaindo sobre os filhos, ao ponto dos pais verem os filhos sofrendo em relacionamentos futuros, mas eles não compreendem o porquê disso. E na grande maioria das vezes, tudo se iniciou aonde? Por meio dos pais. Pai, mãe, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Então, não se ensina só em palavra, mas em gestos, em ações, né? Então, as ações valem mais do que palavra. O filho, ele observa tanto que ele herda o quê? As mesmas características, entende? Então, existe uma autoridade incumbida entre o pai e a mãe, e quando essa aliança é quebrada, isso recai sobre os filhos, terceira e quarta geração. Como lá no livro de Êxodo, capítulo 20, vai dizer, como em Êxodo 34, 7 ali, vai dizer também, né? Então, são ações que, de uma certa forma, o inimigo tenta se infiltrar, e isso vai recaindo sobre o quê? Gerações. Aí os pais sofrem, né, com o relacionamento. Agora os pais sofrem novamente em ver que os filhos estão sofrendo em meio a relacionamentos. Por quê? Porque o ponto de partida se iniciou por eles. Então veja o quanto isso é sério. Você que é pai, você que é mãe, veja o quanto isso é sério. Gálatas 6,7 vai dizer que, olha só, a Bíblia é clara em dizer assim, não erreis. Deus não deixa de se escarnecer de coisa alguma, porque tudo que o homem plantar, ele vai o quê? Colher, queridos. Entende? Salmo 116, versículo 5 vai dizer que Deus é amor, mas ele é o quê? Ele é justiça. Então, na medida que o homem ele promove as ações, ele promove na vida deles uma colheita. Mas lembra que foi dito ontem, na medida que esse filho vivencia, né, no meio desses pais um relacionamento conturbado, quando ele vê essa situação e ele tem um encontro com Cristo, o que acontece? Essa aliança é rompida. Essa aliança do quê? De maldição. Agora é formada uma nova aliança com quem? Com Cristo Jesus. Entende? Então, por quê? Quando se une a Deus, se torna um só espírito com ele, é o que a palavra de Deus diz. Então, a partir da geração, né, do filho, toda a sua geração futura vai viver o quê? Uma aliança de bem-aventurança. O ser humano, eles não conseguem enxergar isso na sua visão que humana, entende? E com isso, ao invés de gerar oportunidade para si mesmo, bloqueia. Porque como o Salmo 116,5 diz, Deus é amor, mas é justiça também. Deus é amor para quê? Para gerar oportunidade de escolha. Deus é justiça para quê? Para cumprir o papel do quê? Da regra que funciona para todos, numa linha reta. A justiça que serve para mim, serve para você, serve para sua casa, para sua geração, para todos nós. Mas Deus dá sempre a oportunidade do arrependimento, né? Então, as ações do maligno funcionam de que forma? Veja só, para você entender. O adversário é um espírito. É um espírito.
o ser humano, ele é formado de quê? De corpo, alma e espírito. É um ser chamado tricotomia. Veja só. Então, se você é formado de corpo, alma e espírito, a sua alma, ela é vítima e ela é o pivô de ataque. Em meio à tua alma, suas emoções estão interligadas a ela. Entende? Então, se você busca não ser conduzido pelas suas emoções, mas ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, né? Quando você entrega a sua vida a Jesus, vive os princípios bíblicos, os mandamentos, eis que tudo se faz novo na tua vida. Então, eis que é regenerado o novo homem, o novo de Deus sobre a tua vida. Então é mortificado o velho homem e agora nasce o novo de Deus, como Paulo descreve em Efésios, né? Então você mortificou a sua carne, agora você está trazendo a edificação espiritual, ou seja, agora você já é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. A tua mente agora é renovada em Cristo Jesus, é governada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Você recebe os comandos agora pelo Espírito Santo de Deus com base na palavra, nos mandamentos. Entende? Então, agora você passa a seguir o que? Os mandamentos. Andar segundo o que? A plena, reta justiça de Deus, que é o que? É a palavra do Senhor. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33, versículo 11 vai dizer isso. O Senhor Deus não tem prazer na morte do ímpio, entende? Mas ele sempre gera o quê? A oportunidade do ímpio se converter para que o seu caminho viva. Depois vocês dêem uma lida lá. Ele gera o quê? Com a oportunidade do convertimento, do arrependimento dos maus caminhos. Para que, por razões nenhuma, ele venha o quê? Morrer. Entende? Então isso se aplica não só a Israel, mas a mim, a você e toda a geração presente e futura, queridos. Depois vocês leem Ezequiel 33, 11. Entende? Então, o adversário, por ser um espírito, ele vai tentar romper algumas medidas, né? Medidas, sim. Ele vai tentar primeiro trabalhar na mente do ser humano. Veja só. O ser humano, ele tem uma mente, aonde na sua mente tem o seu psique, né, que é o centro das emoções, que é onde está interligada a alma da pessoa, né, o centro das emoções, os pensamentos. Então, nesse momento, ele vai tentar fazer com que o homem viva sobre uma influência maligna. Eu vou explicar para vocês um pouquinho do mundo espiritual. Então, quando o homem ele não tem uma mente renovada em Cristo Jesus, ele vai viver sob os comandos do quê? Do adversário. Isso recai para o homem que vive na carne. O próprio Paulo vai dizer em Romanos 8,5: aqueles que andam na carne não compreenderão as coisas do Espírito. Mas veja só, o homem que ele anda segundo a carne, ele anda em desobediência. E ele gera o quê? Maldições. Ele gera maldição. Todos que andavam fora da palavra de Deus, eles viviam o quê? Consequências. Porque a Bíblia ela promove o quê? Uma justiça. A justiça é, olha, isso é certo e isso é errado. Entende? Até os homens que não são cristãos, os ateus que não creem em Deus, por que eles não roubam, não matam? Por que grande parte deles não fazem isso? Porque quando Deus assopra o Espírito, o fôlego de vida, que é parte do Espírito, é o fôlego de vida, Deus assopra os princípios do que é? Do que uma reta justiça. Então, na mente dele, ele acha que o quê? Olha, isso é errado, não posso fazer, mesmo não crendo em quem? Em Deus. Entende? E nem eles entendem o porquê que segue isso. Não poderia fazer as coisas erradas? Por que faz as coisas certas? Porque parte, né, de Deus, que foi o fôlego de vida, foi colocado sobre as nossas vidas. Entende? Então, quando as pessoas andam em desobediência, ela acaba o quê? Desagradando a quem? A Deus. E quando anda em obediência, agrada a Deus. Então, vamos lá. A Bíblia diz que ao derredor do homem está o adversário, como um leão, querendo o quê? Tragar o ser humano. Perdão. Veja só.
Você está nesse ponto. Ao seu redor, aqui, ó, nessa camada, está os anjos de Deus. Ao derredor, num ponto mais distante, está quem? O adversário. Isso está interligado ao quê? A atmosfera espiritual, a zona celestial. Então o que acontece? Andou em obediência, em conformidade com a palavra do Senhor, os anjos estão em tua volta. Jesus, ele não seguiu a palavra de Deus no deserto, quando foi levado pelo Espírito Santo. Ele não seguiu as regras, os mandamentos, aquilo que a Bíblia estava apontando para ele. O que aconteceu? Ao final, né, do deserto, a Bíblia diz que os anjos o serviram. Entende? Então, a pessoa que anda em desobediência, ela está à mercê de quem? Propícia a quem? A Satanás. A receber o ataque, a influência de quem? De Satanás. Então a pessoa que é obediente, ela recebe a influência e também, né, ela é zelada pelos anjos de Deus. As pessoas que andam em desobediência, elas recebem a influência de Satanás. Por quê? Porque a luz não se mistura com as trevas. E a partir desse momento, o que acontece? Leva o homem a influências malignas, matar, roubar, destruir, né, prostituição, é N situação que vocês já sabem. Entende? Mas o alvo principal é quem, pastor? É os cristãos, irmãos. Os cristãos. Os cristãos, é isso mesmo. Quando o adversário ele olha para o cristão, entenda, o cristão ele se torna uma ameaça para as trevas. Se você entrar dentro de um quarto escuro e acender uma lâmpada, não vai clarear todo o ambiente? O mundo jaz no maligno. Então, peraí, o mundo é escuridão. Você é a luz que foi acendida naquele quarto escuro. Então o que acontece? Você é o que? É observado. De repente você não vê quem está ali em tua volta, mas quem está à tua volta está vendo a luz que está sobre você, sobre a tua vida. Então veja só, um cristão no meio de uma família que vive no meio do ocultismo, ele é uma ameaça muito grande. Por isso que ele é muito atacado, principalmente pela família. Se o diabo é um espírito, ele vai usar quem para atacar as pessoas? Os seus agentes. As próprias pessoas, principalmente aquelas que já são o chamado cavalo deles. Entende? Então vão tentar colocar as pessoas, principalmente que você ama, contra você. Vão querer julgar a tua religião, vão querer apontar a tua religião, dizer, mas você não é crente, você é isso, você é aquilo. Entende? Então o cristão ele tem uma mente renovada em Cristo Jesus. Ele ora, ele jejua, ele se consagra constantemente. O inimigo não tem acesso à mente para trazer influência, então ele tenta terceirizar esse ataque. De que forma que ele tenta terceirizar esse ataque? As pessoas em volta. As pessoas que são propícias a ser usada por ele. Entende? Mas a Bíblia vai dizer, ireis, mas não pequeis. Veja só, ele vai tentar fazer com que o homem se ira ao ponto dele pecar. Trazer uma distração da fé. Por quê? Na medida que o homem começa, aqui está você, os anjos estão aqui em volta. Vamos colocar aqui. Deus está aqui em volta cercando. Na medida que você dá lugar para o pecado, olha o que acontece. Você vai se afastando de Deus. Não é Deus que se afasta, você vai se afastando. Você vai se afastando. Do outro lado está quem? Está o adversário. Então você se aproxima de quem? Peraí. Então você acaba se tornando o quê? Uma presa fácil para o adversário. Entende? Por que que a vigilância ela tem que ser constante? Ela tem que ser constante. Entende? E na grande maioria das vezes tem pessoas que falam, mas pastor, eu não faço nada para ninguém. Pastor, eu sou uma pessoa boa, de um coração bom, eu ajudo todo mundo. Olha só. Às vezes, querido, tem pessoas que nem te conhecem e faz obras malignas contra a sua vida. Você sabe por que disso?
Porque o adversário pede a elas para fazer. O adversário tenta trazer essas pessoas meio que para topar no seu caminho e gera dentro dessas pessoas uma ira. Já viu aquela pessoa falar: nossa, eu olhei para a cara daquele homem, daquela mulher, não fui com a cara dele, não fui com a cara dela? Então ele começa a colocar isso, a discórdia, ao ponto dessa pessoa o quê? Fazer algo contra a vida dessas pessoas, né? Por quê? Porque justamente quem está na luz é uma ameaça para quem está nas trevas. Então é muito importante a questão da vigilância no seu cotidiano. É muito importante andar em vigilância com pessoas próximas a você, porque o inimigo tenta usar essas pessoas, entende? Tudo isso por quê? Porque você tem um chamado. E na medida que você tem um chamado, quanto maior o seu chamado, a proporção das provações, elas também vão sempre aumentando. Pastor, é isso, é tanta provação, é assim, é assado. Por quê, pastor? Porque o chamado que Deus tem na tua vida é grande, querido. Então, na medida que você cria resistência e sujeição à vontade de Deus, no mundo espiritual você vai sendo patenteado a níveis maiores, né? São etapas de provações que vão te levando de fé em fé, te ligando ao quê? A uma fé progressiva, a um grau de crescimento no mundo espiritual. Você não chega já atuando no mundo espiritual com autoridade, ousadia, não. Né? Você passa por provações. Você entende? Então, o inimigo vai agir no meio do casal. O que ele faz? Ele tenta trabalhar na mente. Veja só. Tanto do homem quanto da mulher. Digamos que o homem é o cara vigilante da casa, a mulher ainda não está firme. Vamos supor, vamos fazer um exemplo. Ou vice-versa. Aí o homem ele tenta a vigilância, mas a mulher, ela, qualquer coisinha fica irritada, vai lá e vai dormir na sala. Vai dormir em outro quarto. O que acontece? A mulher acaba abrindo uma brecha dentro do lar. Recebeu um ataque na mente. Não soube discernir, não tem um conhecimento, e aí o que acontece? Dá legalidade para o adversário, legalidade para ele o quê? Entrar no lar, entrar no casamento. Lembra do efeito pirâmide que eu falei? Então, digamos que é uma pirâmide, olha só, dessa forma, certo? Um triângulo. Então, o marido e a mulher é o alicerce. Então, tem um filho no meio. Então, o que acontece? Se o pai e a mãe perde o alicerce aqui embaixo, cai a pirâmide, entende? Isso recai, impacta de uma forma até indireta na vida dos filhos, indiretamente. Então, estão em quartos separados. O que acontece agora? Ele começa a trabalhar na mente dos dois, né? Tem um espírito chamado Dama da Noite, né? Faz parte de uma linhagem, eu não vou falar muito dessa questão aqui. Esse espírito imundo tenta trabalhar na mente do ser humano e faz gestar nas emoções, né, ou do homem ou da mulher, quem tiver mais fraco, o desejo, né, a cobiça de trair. Começa por meio dos seus olhos verem os aparelhos celulares, ver homens, mulheres, né, de boas aparências na internet. Por quê? Não renova a mente na palavra. Né? A Bíblia diz: se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo refletirá o quê? Luz. Mas se for mal, vai refletir o quê? Trevas. Então, peraí. Começa a dar lugar para aquilo. Nossa, que bonito, que bonita, que legal. E vai indo. O inimigo só vai lançando ali naquela tela, que é um ponto também de acesso, aquilo que preenche os desejos e as emoções do homem. Então, o homem e a mulher começam a olhar, aí o homem olha, dá aquele sorriso. O inimigo já estudou todo o mecanismo, as ações, os movimentos do rosto. Quando o homem gosta de algo, ele faz uma expressão, né? Então aquela expressão o inimigo já sabe, né, que aquela expressão agradou ele. Então ele começa a influenciar aquele tipo de ação por meio da influência virtual. E aquilo vai gerando dentro do homem o quê? O desejo, até concretizar o quê? A ação. Entende? Então, aí, beleza. O inimigo vai lá, consegue entrar na mente
do homem ou da mulher. Aí no ambiente de trabalho, coloca uma pessoa no meio do caminho. Olha só a forma que o inimigo trabalha. Aí essa pessoa conhece a outra, começa a ter um relacionamento, né? Uma terceira pessoa entra no relacionamento. E isso já firmou ponto aonde? No meio da família. No meio da geração. Entende? Então, o inimigo agora tem um acesso dentro do lar. Começou pelo quê? Pelo ataque na mente, a influência no celular e a concretização da influência, que é o quê? É o pecado, a traição, a fornicação. Agora a porta do lar foi aberta, através do pecado foi convidado Satanás para o quê? Para entrar no meio da casa, para entrar no meio da família e entrar no meio do quê? Do casal. Ou seja, o pecado convida o inimigo para ser participante da vida do ser humano. Entende? O pecado convida o adversário para ser participante da vida do ser humano. Então, o pecado é uma coisa muito séria, querido. O homem não pode ficar adestrando o seu pecado de estimação. O homem tem que vigiar, entende? A Bíblia é clara. Peraí, veja só. Teve ali uma desavença com o cônjuge. A Bíblia diz, ireis, mas o quê? Não pequeis. Depois vocês lêem lá em Efésios 4, 26. Deus te dá o direito de até irar. Veja só. Porque você é feito de quê? De carne, né? Mas o governo tem que ser controlado aqui pelo Espírito. O governo do Espírito controla o quê? O desejo da carne, né? Então a mulher tem vontade de jogar panela no marido. Você pode até ficar irado, mas não pode consumar o quê? O pecado. Irei-vos, mas não pequei. Entende? E ele ainda fala mais, olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não durma irado. Então a ira trouxe o distanciamento do casal. Entende? Se o casal ali sentasse, se alinhasse, conversasse e viesse ali a uma concordância, o que iria acontecer? Iria se tornar uma só carne. Veja que o diabo separou Adão e Eva, trouxe a influência em Eva, veja só, ao ponto dela gerar o quê? Consumar o pecado, gerou dentro dela o desejo, consumou o pecado e fez com que Adão provasse também do fruto proibido e os dois caíram. Entende? E olha só, teve os filhos Caim e Abel. Caim matou quem? Abel. Olha a consequência do pecado. Olha a consequência. Aí Caim tem Enoque. Enoque escolheu andar com quem? Com Deus. Então maldição nenhuma pode afligir a tua vida, a tua casa, a tua família de geração quando você faz uma aliança com Cristo Jesus. Entende? Lá em Mateus capítulo 26, versículo 40 vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em quê? Em tentação, queridos. A Bíblia é clara em dizer, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É isso mesmo, olha só. Então, a vigilância ela tem que ser constante, a todo instante na vida do ser humano. Por isso que é importante o homem massacrar sua carne com jejum e oração. Entende? Veja lá Nínive. Deus envia Jonas lá para dar o recado, vou destruir, vou acabar com tudo. O que eles fazem? Põem panos de saco, se humilha diante de Deus com jejum e oração. E aí o que aconteceu? Deus cessou a ira. Entende? Então, peraí, maldição não vai cair sobre a tua vida se você se impor a servir a Deus em espírito e em verdade. Às vezes as pessoas querem buscar resposta em coisas muito mais sofisticadas, quer respostas mais plausíveis. Não tem resposta melhor do que a palavra de Deus. A base, a estrutura. A Bíblia diz, se nós edificarmos a nossa casa na rocha, quando vir um tempo difícil, quando vir a tempestade que passa pela vida do ser humano, ela não vai ao chão. Por quê?
Porque a sua estrutura está edificada onde? Em Cristo Jesus. Entende? Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, lembra? Eu citei ontem. Porque o marido descrente é santificado por quem? Pela mulher. Entende? Então, quando uma mulher ela é cristã, o marido não é, e ela busca, a santificação dela ou a santificação dele, né, ele sendo cristão e ela não, né, isso alcança ambos, porque eles são uma carne só, entende? E a Bíblia ainda fala mais, de sorte que os teus filhos seriam imundos, ou seja, malditos, mas agora são santos. Glória a Deus. Então, mãe, pai, não desista dos seus filhos. Louvado seja Deus. Não desista do seu cônjuge, lute, porque a geração atual, sabe o que eles dizem? Não, é melhor largar, é mais fácil separar, é mais fácil você se livrar desse problema. Peraí, Deus não une ninguém perfeito, queridos. Deus une pessoas que têm defeitos, alguns têm um tipo de defeito e outros têm outros. Então ele une as pessoas para se tornarem o quê? Perfeitos, se autoajudarem, se autoedificarem. Deus tem prazer na aliança, na união. Entende? É uma trindade, é mulher, é esposa, marido e Deus. A aliança é essa, é uma trindade. Entende? Então, lá em Gênesis 2:24 vai dizer: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se ajuntará a tua esposa e formará uma só carne. Uma só carne. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Lembra de Jó? Por que o diabo não matou a esposa de Jó? Hã? Você sabe por quê? Porque Jó e ela eram uma só carne. É isso mesmo. O diabo tentou usar quem? A esposa de Jó para tentar fazer com que ele se corrompesse. Tentar fazer com que ele o quê? Quebrasse a integridade e o zelo que ele tinha em favor das coisas de Deus. Você está entendendo? Então veja só, o inimigo muitas das vezes usa pessoas mais próximas. Pera aí, tá fazendo sentido, pastor? Assim como Eva, ela foi influenciada, agora a esposa de Jó também foi influenciada para tentar fazer com que Jó caísse, como fez com Adão? Sim, queridos, é isso mesmo. Então, às vezes, vai ter pessoas, né, e até cônjuges que vão contra a religião, a sua religião, entende? Então, veja só, vamos lá, se Judas traiu Jesus e andou com ele, quem dirá, né, queridos? Entende? Jesus disse para Pedro, quando Jesus revela para Pedro que ele iria ser crucificado, ele disse: não, Jesus, não, que isso? Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Ele recebeu o quê? Uma influência maligna, um ataque na mente, entende? Mas quem não pode errar é quem está o quê? Afirmado na rocha. Então você deve zelar pela sua integridade com Deus, querido. Entende? Independente ali do cenário. Depois vocês dêem uma lida lá em Jó capítulo 2, versículo 9 e 10. Você vai ver que a esposa de Jó diz: olha, então amaldiçoe teu Deus e morra. Entende? E Jó diz: como você pode falar desse jeito? Se nós recebemos o bem de Deus, nós fomos gratos, agora não podemos receber o mal? E veja que o mal não foi Deus que causou, foi o adversário. Mas Deus permite para a provação do quê? Da fé, entende? E aí ele disse, a Bíblia é clara em dizer que Jó não pecou com seus lábios. Então tem que tomar muito cuidado, ó. Ireis, mas não pequeis, né? Louvado seja Deus. Estamos indo aí para 30 minutos de live, né, queridos? Então veja só, Jó, ele ofertava o quê? Sacrifícios para cada filho, sacrifícios, né? Pegava ali os animais, sacrificava a Deus e por cada número de filhos sacrificava um animal específico, né? Então, veja só, quando o inimigo toca em Jó, o que acontece? A primeira coisa que o inimigo faz, derruba a casa, mata os filhos. Depois, o que acontece?
pega os animais e consome os animais também, mata os animais. Veja só, ele amou mais os filhos do que a esposa? Não, ele não amou mais os filhos do que a esposa, entende? Por quê? Porque a esposa estava de pé, porque era uma só carne com ele. Agora, o sacrifício que Jó fazia, né, por meio dos animais, já não tem mais animais. O sacrifício agora é o quê? É o zelo, continuar com o zelo do caráter. Imagina o psicológico de Jó, como ele não ficou, entende? Então, ele criou a resistência, manteve o zelo, a integridade em poder vivenciar aquilo que Deus tinha na vida dele, né? Então, o homem que é cristão, ele zela pela mente, veja só, renovando a mente pela palavra, obedece a Deus, busca a integridade. O que o inimigo vai tentar fazer? Você errar através de pecados ocultos. Como? A Bíblia diz, né, que a mulher, veja só, os maridos devem amar a mulher como Cristo amou a quem? A igreja, Efésios 5:25. Marido, ame as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então o homem, ele vai lá, não cumpre isso. Veja só. Veja que isso são ataques para tentar fazer com que o homem saia da cobertura de Deus e se torne uma presa fácil. 1 Pedro 3,7 vai dizer o quê? Aos maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. Como que? Vaso mais frágil, para que não seja impedido o quê? As suas orações. Olha só, então, peraí. Se você não cumpre essas ações que a Bíblia recomenda, você quebra mandamento. Você dá brecha. Abre margem para o adversário tentar atacar. Entende? Então, quebra de mandamento é brecha. Entende? É quebra de regra. Se Deus mandou, tá na palavra, não é doutrina do homem, é doutrina do Pai. É do verbo que se fez carne, se fez presente e se faz até hoje e fará eternamente. Bom, eu vou, para não estender muito, vou encerrando por aqui, vou fazer oração para a gente já entregar a abertura, né? Já fazer a abertura, perdão. E olha só, se você deseja que eu fale mais sobre essas questões, vocês vão colocar no comentário aí embaixo. Pastor, fale mais sobre o assunto. Fale mais sobre o assunto. Se está interessante, se faz bem, se está sendo um divisor de água na tua vida, né? Porque tudo com base na palavra, tá, querido? Nada fora da palavra. Então, você vai escrever embaixo nos comentários, vai colocar, pastor, fale mais sobre o assunto. Você vai compartilhar esse vídeo com mais 3 pessoas, também vai curtir aí, louvado seja o nome santo do Senhor, vai se inscrever no canal, para a gente poder impulsionar e alcançar mais almas, mais vidas para Jesus. E para a honra e glória do Senhor, nós vamos conseguir bater essa meta e levar mais pessoas ao conhecimento das coisas de Deus, né? Então Deus, ele revela os seus mistérios àqueles que o quê? Que se impõem em vivenciar os propósitos que ele delega nas nossas vidas, amém? Bom, vamos orar, não vou estender muito a oração, para também não tomar muito tempo, amém, queridos? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor promove em nossas vidas, Pai. Senhor, neste momento nós colocamos nas tuas mãos este propósito. Estamos aí, Senhor, no 3º dia, Pai, deste propósito a qual nós estamos buscando a santificação e o revestimento, Pai. Senhor, vai abrindo a mente do teu povo, Senhor, vai dando estratégia, sabedoria para compreender as coisas santas, as coisas que são do alto, Pai. Vai elevando os teus filhos, as tuas filhas, Pai, a níveis de conhecimentos maiores, Pai. Vai abrindo as comportas do céu, derramando, Senhor, os dons celestiais, Pai. Como a tua palavra diz, buscai com zelo os dons celestial para a edificação da igreja e do corpo de Cristo. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, perdoa as nossas falhas, ações, erros, transgressões, agir, pensar, falar e gesticular, Pai. Se nós erramos de alguma forma, Pai amado, até mesmo sem a consciência, pedimos ao Senhor perdão, Senhor, por estas falhas, Pai. Deus amado, Deus querido,
que nessa noite, Pai, mais do alto venha descer sobre a vida de cada um desses amados irmãos e irmãs, Pai, que eles possam receber mais virtude, mais poder, mais autoridade, mais ousadia, Senhor, para poder, Senhor, meu Deus, meu Pai, levantar, Senhor, as armas espirituais a qual o Senhor delegou sobre as nossas vidas, para fazer o de combater um bom combate em favor das almas que estão cativas e oprimidas na garra do vil tentador, Pai. Vai fortalecendo, Pai amado, esta casa, este homem, esta mulher, Senhor. Vai dando estratégia para pisar, Senhor, sobre escorpiões, serpente e desfazer as obras do adversário, Pai. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos em concordância, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos? Bom, orem aí mais uns 10 minutos no seu particular. Tirei uns 2 louvor da harpa cristão. Adore ao Senhor, né? Salmo 150 vai dizer: tudo que tem fôlego, louve a Deus. Amém, queridos? Quero deixar a santa e gloriosa paz do Senhor a todos vós. E soldados, vamos adiante, porque fazemos parte do corpo de Cristo, do exército do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Amém? Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau.